Hello students, teachers, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e vamos juntos aí para a nossa aula de hoje. Vamos dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento? Nosso objeto de conhecimento, da aula 22, funções sociais dos movimentos e das práticas corporais da cultura da juventude amazonense. E aí, conhecimentos fisiológicos, anatômicos, biomecânicos, artísticos e culturais. E o nosso detalhamento? Posicionamento crítico diante das informações falsas, fake news, e nocivas à saúde pública que utilizam a língua inglesa como forma de legitimação do discurso, disseminando ideologias e desinformação. Bora para a nossa aula? Então, o tema da nossa aula de hoje vai tratar de questões corporais também, só que hoje sob uma outra perspectiva. A utilização também da língua inglesa para legitimar discursos que são nocivos, especialmente à saúde pública. Quando eu me refiro a discursos nocivos, eu estou me referindo basicamente às fake news, que elas extrapolam, então, o campo das informações e elas adentram em outros campos, como é o caso das questões aí de saúde pública. Por exemplo, quando você falsifica ou vê uma informação errada, que é deturpada nas redes sociais, por exemplo, relacionada ao medicamento. Isso pode levar as pessoas a tomar de forma errada esse remédio e, de repente, criar um outro problema para além daquilo que ela tinha anteriormente. Então, a questão das fake news, ela não é só um problema de um campo da nossa sociedade. Ela acaba abrangendo aí todas as fases, todas as etapas, todas as situações que permeiam a nossa vida. E aí a gente precisa também tomar esse cuidado. Para além disso, nós vamos ver, então, muitas palavrinhas, ampliar o nosso vocabulário acerca de palavras relacionadas ao nosso corpo. Muitas das palavras, desses vocábulos, certamente vocês já conhecem, já ouviram, mas a gente vai relembrar. E outros tantos a gente vai ver, talvez, aí para vocês, uma primeira vez, tá certo? Então, nossa aula vai tratar bastante desses aspectos aí. Então, nós vamos iniciar falando de human body. E human body quer dizer corpo humano, Eu estou me referindo ao corpo humano como de forma geral. Body, então, é corpo, ele é utilizado, por exemplo, corpo do texto. Também nós chamamos de body. Então, várias situações relacionadas a corpo, eu vou chamar essa palavrinha aqui. E human, uma palavra cognata, e aí eu alerto, a palavrinha em língua inglesa que inicia com H, é muito provavelmente com o som de R. Por isso, eu vou falar human e não human, ou humano, como a gente fala na língua portuguesa, porque o nosso H não tem som, mas a língua inglesa tem, tá bom? Vamos iniciar agora vendo um pouquinho aí sobre as partes do nosso corpo, the human body. Aproveite para ver a pronúncia, ela não é foco principal, mas ela é importante para a gente aprender a falar, tá bom? Para além disso, anotem as palavrinhas novas para ampliar o vocabulário de vocês. Head, cabeça. Face, rosto. Neck, pescoço. Shoulder, ombro. Arm, braço. Elbow, cotovelo. Wrist, pulso. Hand, mão. Fingers, dedos. Chest, peito. Back, costas. Waist, cintura. Hip, quadril. Leg, perna. Knee, joelho. Ankle, tornozelo. Foot, pé. Toes, dedos dos pés. Então, nós vimos aí, o nosso corpo humano, algumas partes aí, algumas dessas palavras com certeza vocês já conhecem, São palavrinhas aí relacionadas ao nosso corpo, especialmente quando nós falamos braço, por exemplo, arm, provavelmente vocês já ouviram essa palavrinha. É sempre bom, quando a gente está ouvindo o som dessas palavras, a gente pronunciar junto, tá? Isso facilita a pronúncia e memorizar também. Agora a gente vai ver com um pouquinho mais de calma cada uma dessas partes do corpo. Vamos lá? Então, nós temos ali, Human Body Vocabulary 2. Nós temos, então, um vocabulário aí, do corpo humano, Só que algumas partes aí, só voltados aí para a parte interna do nosso corpo, tá? Anteriormente, nós vimos aí, então,
algumas partes do corpo, na parte externa, né? Aqui a gente vai se voltar com um pouquinho também para os órgãos internos. Nós temos ali, então, muscle, que é o músculo, tá? Aí, na mesma coluna, nós vamos ter joint, que é a articulação. Repare que são só vocabulário relacionado às partes internas do nosso corpo. Então, nós temos cartilage, que é a cartilagem, tá? Aí eu me refiro a todas elas. Organ, que são os órgãos, né? Especialmente aqui, esse do coração, né? A gente está falando dos órgãos internos ali. Tissue é tecido, tá? Tecido é a pele, por exemplo. Aí nós temos bone, que é osso, bone, osso. Ligament, que é o ligamento, tá? Aí nós temos nerve. Repare que a maioria delas são palavras cognatas, tá? Nerve, que é nervo, né? Blood vessel, que é vaso sanguíneo. Então, todos esses elementos aqui, gente, eles são partes internas do nosso corpo, tá? Algo que a gente precisa memorizar também, embora a gente não utilize com tanta frequência esse tipo de vocabulário, mas ela faz parte desse idioma, então a gente precisa conhecer, porque a gente em algum momento pode utilizar, né? Então é sempre bom ampliar esse vocabulário, tá certo? Então nós vimos aí, gente, na verdade revimos, tenho quase certeza que vocês já viram muito desses vocábulos por aí, são palavras que vocês já conhecem, já viram em algum momento aí da vida de vocês. É importante a gente ampliar o vocabulário. Quando vocês vão anotando, gente, uma palavra que estão vendo pela primeira vez, anotem essa palavra, o seu significado e também a pronúncia, como que essa palavra é pronunciada. Às vezes a pronúncia é parecida, às vezes é bem divergente do que está escrito ali. Então, é importante a gente também memorizar essa questão da pronúncia, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um VT que trata aí dos movimentos do corpo, né? Movimentos ali que a gente faz nas atividades físicas. Também aí para a gente ampliar o vocabulário. Prestem bastante atenção. Stretch, alongar. Flex, flexionar. Extend, estender. Bend, curvar. Rotate, rotacionar. Lift, levantar. Lower, abaixar. Push, empurrar. Pull, puxar. Balance, equilibrar. Strengthen, fortalecer. Relax, relaxar. Então, várias palavrinhas aí relacionado aí à parte, né, de atividade física, né, como relaxar, né, palavras ali como alongar, né, nós temos esses termos também em língua inglesa. Repare que a nossa aula fecha aí todo dentro desse contexto, falando também do corpo humano, já vimos várias palavrinhas novas aí. Agora a gente vai adentrar em uma outra questão, que é o fato ali das fake news. Antes disso, vou trabalhar com vocês 3 palavrinhas que são muito parecidas no significado em língua inglesa, mas tem uma diferença substancial entre elas. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, eu tenho então as palavrinhas pain, injury and ache. Né? Então, até um ponto de interrogação. Qual é a diferença, de fato, entre uma e outra? Essas 3 palavras, praticamente, pelo menos 2 são sinônimas, tá?
São duas palavrinhas, então, que nós temos sinônimos. Elas não são perfeitas porque não existe nem na língua portuguesa, nem na língua inglesa. Né? Não existe uma palavra sinônima perfeita que tenha o mesmo significado. Ela sempre tem, então, um significado, às vezes, levemente divergente, às vezes tem uma diferença bastante grande, tá? Aí nós temos injury também, que é uma palavra que orbita esse contexto, mas tem um significado um pouquinho diferente. Vamos para a primeira, pain. A palavrinha pain, então, é dor, de modo geral, significa dor, e refere-se a uma sensação desagradável ou desconfortável que pode ser aguda, intensa e de curta duração, ou crônica, persistente e duradoura. O pain, então, ela é mais geral, ok? E ela pode ser, então, variar de uma dor breve até uma dor mais intensa, também a duração pode ser curta, mais longa, tá? Já a palavrinha injury significa, né, machucado, ferimento, tá? Então, refere-se a um dano físico ao corpo causado por um impacto, acidente, esforço excessivo ou trauma. Então, a palavrinha injury quer dizer machucado, ferimento, tá? E por último, ache. A ache também pode ser uma palavrinha, ela significa dor também, né? Mas ela é também um sufixo. Então, a gente, por exemplo, dor nas costas, a gente vai falar backache, né? Dor nas costas. Então, ela pode ser utilizada como um sufixo para formar uma outra palavrinha, tá? Ache, então, refere-se a uma sensação de desconforto ou dor leve, constante, geralmente menos intensa do que a dor aguda. Então, entre uma e outra, tá? Especialmente entre pain and ache, pain ele é mais forte, vamos assim dizer, uma dor mais intensa. Já o ache é um desconforto, né? Uma dor mais leve, e se comparada com a pain, então ela é bem mais leve, tá? Então, a diferença ali é mais relacionada à intensidade da dor. Pain é mais intensa do que ache. Injury, então, está relacionada, ela faz parte desse contexto, significa ferimento, machucado, tá? Trauma também é um dos significados dessa palavrinha, tá certo? Agora a gente vai entrar para a questão das fake news, tá? Que é um outro termo também interessante que a gente vai abordar, né? As fake news, então, elas também fazem parte desse contexto dos esportes, né? Do corpo humano e toda essa relação. Nós vamos ver agora, explorar com um pouquinho mais de atenção, uma receita médica em língua inglesa, de um remédio aí que todos vocês conhecem. Vamos dar uma olhadinha? Então, Medication Guide Analgesic. A palavrinha analgesic é uma palavra cognata até, né? Vocês já viram, analgésico, então é um remédio, né, que a gente utiliza para dor. E nós temos ali Medication Guide, que é a nossa bula, tá? Em língua inglesa. Então, de um remédio ali analgésico. Então, nós temos ali normalmente no início, né, drug name, que é o nome do remédio. Ali está escrito, né, generic name or brand name. Então, é o nome genérico desse produto, ou então o nome da marca que produz esse tipo de remédio. Lembrando que nós estamos falando de um analgesic, que é um analgésico, tá? Remédio para dor. Description. Description é a receita, tá? Description. Então, this medication is a pain reliever that works by blocking pain signals in the brain and nerves. Então, o que está escrito aqui? Este medicamento é um aliviador. Essa palavra em língua portuguesa não existe, a gente não fala aliviador, mas é algo que vai aliviar a dor, né? Então, alivia a dor que ou através de, né, que funciona por blocking pain signals, por bloquear os sinais de dor no cérebro e nos nervos. A palavrinha, então, brain, significa cérebro, né? E aqui nós temos nerves, que são os nervos, tá? Então, como é que funciona esse remédio? Esse remédio alivia a dor porque ele bloqueia, né? Ele age, ele trabalha bloqueando os sinais de dor no cérebro e nos nervos. It is commonly used to alleviate mild to moderate pain, such as headaches, muscle aches, or menstrual cramps. Então, esse remédio, né, quando que nós utilizamos?
ele é normalmente usado para aliviar dores moderadas, dores não intensas. A palavrinha mild quer dizer que não é intenso, que é mais leve, tá? É um sinônimo de leve. Então, mild, né, quer dizer leve, uma dor leve para moderada, tá? Dor leve ou moderada. Tais como, a expressão such as, tais como headaches. Olha só, tem uma palavrinha composta. Eu acabei de falar para vocês que aches também, além de significar dor, ela é um sufixo, tá? Ó, ela vai ser acrescida a head, que é cabeça, headaches, dor de cabeça. Muscle aches, né, dor muscular, or menstrual cramps. A palavrinha cramps quer dizer cólica, tá? Cólica menstrual. Então, é algumas, né, das situações onde nós vamos utilizar esse tipo de remédio, que é um analgésico. Aí, na sequência, indications. Quando esse remédio é indicado? Aqui a gente volta a algumas daquelas informações anteriores, né? Mild to moderate pain relief. Então, ele vai aliviar, né, relief, ele vai aliviar dores moderadas e leves. Aí nós temos headaches, né? Aqui, quando eu falo esse tipo de dor, aqui é dor de modo geral, né? Dor leve ou moderada, mas também ela é utilizada bastante para headaches, dor de cabeça. Lembrando que headache é a formação, a junção dessas duas palavras, head, cabeça, aches, né, dor, então dor de cabeça. Muscle pain, aqui é dor muscular, lembrando que pain é uma dor mais aguda, mais forte, tá? Menstrual cramps é cólicas, tá? Menstrual é uma palavra cognata, né? Cólica menstrual. Toothaches, né? Dor de dente, também uma palavrinha formada aí com o sufixo aches. Toothaches, dor de dente, né? Tooth, dente. And back pain, e dor das costas, back pain, dor nas costas. Administration, então, é como você deve tomar esse remédio, aquela parte da bula que vai falar como que você deve tomar esse remédio, tá bom? Take by mouth with a full glass of water. Então, tome, né? Take, beba, né? Tome por esse remédio, né? Via oral, com um copo cheio de água, né? Um copo de água. Can be taken with or without food. Ele pode ser tomado, né? Ele pode ser ingerido com ou sem comida, tá? Can be taken with or without food. Então, não importa se você já comeu, faz tempo, isso não importa, pode tomar a qualquer momento. Isso é uma forma de administrar esse tipo de produto. Precauções. Nós temos, então, avoid using this medication if you have a known allergy to generic name. Aqui, generic name é o nome da alergia, tá? Então, avoid é evitar, anote aí, avoid, evitar, ele é um verbo. Então, evite, né, um verbo que eu estou utilizando aqui na forma, estou dando uma ordem, estou dando um conselho, tá certo? Nós já vimos esse tipo aqui de verbo, né? Quando eu utilizo ele para dar uma ordem, para dar um conselho, tá certo? Então, avoid using this medication if you have a known allergy to. Então, evite tomar esse tipo de medicação se você tem uma conhecida, known allergy, uma alergia conhecida to algum tipo dos componentes do remédio, né? Pode ser que dentro do remédio eu tenha ali um componente e você tenha essa alergia. Então, deve-se evitar. Em sabendo disso, você não toma esse remédio. Inclusive, alguns tipos desse tipo de remédio, né? Eles não são utilizados para algumas pessoas que têm determinados tipos de alergia, tá? Já é uma conclusão, né, que se tem. Então, por isso tem vários tipos ali de analgésicos, porque eventualmente as pessoas podem ter alergia a um tipo deles, tá? Lembrando que a utilização dele é para aliviar dor, mas aí tem vários tipos desse remédio por aí, né? Então, a depender da composição de um ou de outro,
você pode ou não tomar, a depender aí do seu tipo de alergia, e claro, se você tiver, tá certo? Então, nós temos a palavrinha avoid, que é um verbo imperativo, né, que nós já utilizamos. Outra palavrinha também, que é um imperativo, um verbo, né, eu estou utilizando para dar uma ordem, um conselho. Inform your doctor if you have a liver disease, kidney disease, or a history of stomach ulcers. Então, para você deve informar o doutor, né, o médico, se você tem problema de fígado, né, disease quer dizer doença, problema, né, que a gente utiliza muito a palavra problema para esse tipo de doença, né, problema de saúde, né. Então, se você tem algum problema, alguma doença de fígado, você deve informar o médico. Or kidney disease, problema, então, kidney quer dizer rins, tá? Então, se você tem um problema no fígado, um problema de rins, sabe disso já, você deve informar o seu médico antes de tomar esse remédio. Or a history of stomach ulcers, ou histórico de úlceras, olha só uma palavra que a gente também, é uma palavra cognata, né? Úlceras estomacais. Então, você também deve informar o seu médico. Palavrinha consult, também, consult quer dizer consultar, uma palavra cognata, também no imperativo, tá? Consult your healthcare provider before use if you are pregnant, planning to become pregnant, or breastfeeding. O que está escrito aqui? Consulte, né, seu manual ali, né, antes de você usar, né, antes de você usar esse produto, se você está grávida. Olha só, a palavrinha pregnant é grávida. If you are pregnant, então consulte aí seu plano de saúde, né, antes de você, se você está grávida, né, planejando, planning to become pregnant, planejando, né, ficar grávida, or breastfeeding. A palavrinha breastfeeding quer dizer amamentando, tá? Breast é seio e feeding, alimentar. Então, alimentar pelo seio, amamentar, tá? Então, a palavrinha breastfeed quer dizer amamentar, breastfeeding, amamentando, né? Então, você tem que consultar o seu plano de saúde, se você está grávida, planejando ficar grávida, ou então está amamentando. Então, essa parte aqui do precautions, das precauções. Warnings, agora, warnings quer dizer perigo, tá? A gente utiliza essa palavrinha para perigo, atenção, né? Tome cuidado com isso aqui. Warnings. Do not exceed the recommended dose to avoid potential overdose or serious side effects. O que está escrito aqui? Então, não exceda, também dando uma ordem, né? No imperativo, não exceda a dose recomendada, recommended dose, to avoid, para evitar potential overdose, para evitar overdose potencial, né, uma potencial overdose, ou serious side effects, ou sérios efeitos colaterais. Então, não exceda a dose recomendada. Outra recomendação, avoid consuming também, mais uma vez o verbo utilizado aqui na forma imperativa. Avoid consuming alcohol while taking this medication, as it may increase the risk of liver damage. Então, evite consumir álcool, while, enquanto tomando esse remédio. Então, enquanto você estiver se medicando, tomando o remédio, não consumir álcool. As it may increase, sabendo, né, que isso pode ampliar os riscos, the risk of liver, problemas de fígado, tá? Ou ferimentos, né, a palavrinha damage também nesse sentido, né, de causar mal, fazer mal ao seu fígado. Mais uma palavrinha, né, um verbo na forma imperativa. Discontinue, use and seek medical attention if you experience severe allergic reactions such as rash, itching or swelling. Então, descontinue, né, esse remédio, o uso desse remédio, e procure médico, né? Procure por atenção médica, né? Procure por um médico, então. Se você experienciar alergia severa, severe allergic reaction, se você tiver, então,
a reação alérgica severa. Então, nós temos ali a palavrinha such as, tais como erupção cutânea, que é rash, itching, coceira, or swelling, swelling, que é inchaço. Então, você deve descontinuar a tomada desse remédio, continuar tomando esse remédio, se porventura você tiver uma dessas reações alérgicas, como erupções cutâneas, né, coceira ou inchaços, tá bom? Então, essa é a parte do warnings, das recomendações, do cuidado, né? Agora a gente vai The Damage of Fake News in Health and Fitness. O problema, o perigo, né, das fake news na saúde, health, relacionado à saúde, ou então à questão fitness. Quando eu falo fitness, eu estou falando todo esse universo relacionado às práticas corporais, tá? Atividade física, tudo isso. Então, fake news pose a serious risk to public health and fitness practices. Então, as fake news se colocam, né, numa posição séria, né, de risco à saúde pública e às práticas de atividades físicas, né? Quando eu falo a palavra fitness, eu me refiro, então, às práticas corporais, dentro delas, exercícios físicos, a questão da academia, enfim, todo esse universo, tá? Aí continua. False information about diets, exercise, and treatments can lead to harmful behaviors and undermine trust in credible health advice. Então, informações falsas sobre dietas, exercícios e tratamentos podem levar a um comportamento prejudicial, né, e minar a confiança e a credibilidade dos conselhos médicos, tá? Então, esse é o problema das fake news dentro desse contexto de práticas corporais de saúde, tá? Então, quando você dá ouvidos para uma fake news, às vezes você nem sabe, né? Essa falsa informação pode ser ela relacionada à dieta, exercícios físicos, tratamentos. Ele pode, então, te levar, né, a minar a confiança e a credibilidade da saúde ou, então, daqueles conselhos médicos, né, que são tão importantes. Nós temos, então, né, essa questão das fake news, reiterando, ela é um problema que não tem, né, um único ponto, né, da vida da gente onde as fake news não possam nos atingir. Quando a gente fala dentro desse contexto, nós estamos dizendo que dentro desse mundo das práticas corporais, né, do mundo fitness, da saúde, tem muita fake news, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado aí com aquilo que a gente consome como informação, tá certo, gente? Então, nós vimos aí várias palavrinhas novas, né, ampliamos nosso vocabulário sobre o corpo humano, também nós passamos ali, né, sobre algumas palavrinhas que têm diferença entre elas, dizem basicamente a mesma coisa, mas são palavras que têm significados, né, que vão ser utilizadas em situações bem específicas. E, por último, né, nós vimos aí uma receita em língua inglesa. Como é que ela se apresenta, essa receita em língua inglesa? Claro que é uma receita falsa, né, gente? Mas ela tem todos os elementos que qualquer receita que for produzida em língua inglesa vai seguir aqueles mesmos parâmetros ali. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham curtido e a gente vai ficando por aqui.